Olá, a paz do Senhor, bom dia a todos, que o Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus por mais esse dia, graças ao nosso bom Deus por essa oportunidade de poder mais uma vez falar da palavra dele aos corações dos irmãos. Porque, irmãos, é tempo de ouvir a palavra de Deus. Vai chegar um tempo em que não podemos mais, né? Que o tempo da graça vai ter acabado. Então, temos que agradecer a Deus e continuar a jornada, né? Até Jesus voltar. Porque esse tempo é o tempo de louvarmos, é o tempo de buscarmos, é o tempo de cada vez mais abrir nossa Bíblia e ler e pedir, né, a unção do Espírito Santo para compreender as Sagradas Escrituras de Deus. Aí, irmãos, vou ler para vocês hoje Mateus 9, capítulo 9, versículo 20, onde fala da cura, né? Como a mulher tinha um fluxo de sangue. Ele nos conta como que essa mulher foi curada desse fluxo de sangue. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Glórias a Deus, glórias a quem merece glória, né? Jesus é muito bom, muito maravilhoso. A sua misericórdia alcança cada coração. Basta buscarmos, né? A palavra do Senhor, aqui ela nos mostra a importância de termos fé. A importância que é buscarmos a Jesus. Porque se você está doente, se você tem dor, ou se você está com algum problema que você não consegue resolver, que você olha por todos os lados, na sua frente tem um mar, atrás tem um faraó, impossível para você. Mas Jesus está a te escutar. Ele é o Deus do impossível. Ele cura, ele liberta, basta a gente pedir. Jesus, ele está pronto a nos escutar. Então, quando a gente tira um tempo da nossa vida, né, para buscarmos a Ele, a gente olha para Ele, porque essa mulher fazia 12 anos que ela tinha esse fluxo de sangue, mas ela tomou a atitude de buscar Jesus. Ela foi ao encontro dele, né? E também lembra muito quando Jesus falou das 10 virgens, né? Que elas foram ao encontro do noivo. Então, todos nós temos que ir. Não tem como você ficar na sua acomodação e não buscar a Deus. Você, às vezes, está doente. Tem algumas coisas que dá para suportar. Às vezes você está doente, mas você consegue andar. Mas você não vai à igreja. Por quê? Porque você diz, hoje eu estou com uma dorzinha ali, eu não vou. Mas às vezes dá para sempre ir. Porque eu mesma já fui para a igreja com dor na coluna, aí para levantar e sentar com dificuldade, mas fui. E graças a Deus passou. A gente tem que ir, temos que fazer o nosso esforço, né? Temos que buscar a Deus. Então, o Senhor nos convida a buscar Ele da maneira que você estiver. Que Jesus falou, venha a mim do jeito que estiver. Então, do jeito que você estiver, você vai. Então, se você
tem uma dificuldade que não pode se levantar, você não consegue ir à igreja, então tem os meios de comunicação que você presta culto a Deus, né? Você na televisão, no celular, nos rádios, né? A palavra de Deus está sendo pregada em todos os lugares, amados, em todos os lugares, porque estamos vivendo os últimos dias, né? Na terra, os últimos dias da terra, porque o Senhor virá nos buscar, breve Ele virá. Glória a Deus, né? Graças a Deus que Jesus virá nos buscar. Então, amados irmãos, enquanto estamos esperando a volta do nosso Senhor, do nosso Salvador, vamos estar pregando, vamos estar levando a palavra de Deus aos corações, porque temos que dar o nosso melhor para Deus. Através da oração, a gente consegue se comunicar com Deus. Qualquer lugar que você estiver, pense em Deus, fale com Ele, Ele está sempre ali a escutar. Deus colocou isso no meu coração e eu sempre tenho isso em minha mente. Qualquer momento da minha vida, eu tenho que falar com Deus, porque Ele está a me escutar. Ele está comigo qualquer momento, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele tudo pode. E aqui, irmãos, fala que a mulher tocou, né? Tocou a orla da sua veste. E quando ela tocou a orla da veste, vamos tirar para nós, quando estamos orando, né? A tocar a veste do nosso Senhor, ela dizia assim no seu íntimo, né? Ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E foi isso que aconteceu. Aconteceu o desejo do coração dela. Por quê? Porque ela tocou com fé. Gente, vamos pedir mais fé, como os discípulos pediram. Senhor, aumenta nossa fé. Vamos pedir mais fé ao Senhor. Porque todos os dias que passa, vem uma dificuldade maior do que a outra. Mas, porém, ninguém para. Ninguém para a igreja. Ninguém para. Porque quem nos fortalece é o Senhor. Então, Ele sabe de tudo. O Senhor criou todas as coisas. Ele sabe da capacidade de cada pessoa. Ele sabe que você hoje vai se arrepender dos seus pecados, se dobrar os seus joelhos e buscar Ele. Ele sabe que amanhã outras pessoas irão buscar Ele. Por isso que o Senhor Jesus ainda não voltou, porque tem muita gente ainda para se arrepender. Então, irmãos, a mulher, ela foi curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Ela ficou sã quando Jesus, voltando-se e vendo-a, quando Jesus falou com ela. Quando que Jesus fala com você? Quando você tem fé. Quando Jesus fala com você? Quando você ora. Quando Jesus fala com você? Quando você pega a sua Bíblia e lê. Jesus fala com você. Então, irmãos, tem várias situações que muita gente passa, muita gente testemunha. Eu tenho um testemunho muito, muito lindo, que a minha filha, a mais velha, ela tem 14 anos hoje, mas quando ela nasceu, ela tinha 1 ano e pouco, mais ou menos, ela começou a sentir muita dor e chorava bastante. Chorava. E, amados irmãos, eu não sabia o que fazer, porque eu sentia que ela estava sentindo dor em algum lugar do corpo dela e eu não sabia onde era. Então, eu levei ela no médico e o médico examinou ela. Aí o médico tocou atrás do pé dela e ele sentiu que não tinha o tendão. Tinha um tendão em um pé e em outro não. Aí ele falou: olha, paz, estava eu e meu marido, né? Aí ele chamou a gente para tocar e ver a diferença de um pé e o outro. Aí quando a gente tocou, tava durinho, né? O tendão em um pé.
Quando a gente tocou no outro, o dedo da gente entrava, assim, sabe? Na parte onde tem o tendão, porque não tinha. Aí ele falou assim, ó, o tendão aqui ele não cresceu. Então, vai ter que fazer cirurgia. Vamos ter que fazer um tratamento, porque se não fizer, quando ela chegar aos 3 anos de idade, ele não vai aguentar o peso do corpo dela, então ela não vai conseguir andar. Aí ele marcou, isso foi numa sexta-feira, ele marcou para segunda-feira a gente voltar lá, que ele ia fazer um encaminhamento para um hospital especialista nesse assunto. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei refletindo, pensando, meu Deus, como que vai ser? Que situação tão difícil. Minha filha fazer uma cirurgia, aí comecei a pesquisar no Google como que é essa cirurgia, como que a criança fica. E fala que a maioria das vezes a criança não fica bem, sempre tem que usar uma botinha especial. E eu fiquei com aquela angústia no coração, meu Deus, que tão difícil que vai ser, temos que ir para um hospital que seja especializado nesse assunto, que era distante da nossa casa. Que dificuldade que vamos ter agora, minha filha pode ser que não fique boa, que situação. Aí comecei a orar e no sábado orei, no domingo passei o domingo inteiro orando. Aí fui o culto à noite e eu não sabia que ia ter um pregador de outro lugar, que eu não tinha falado com ninguém da igreja. Aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei sentada atrás, que já a igreja já estava cheia, e ficou eu e minha filha atrás, né? Meu marido também atrás, eu acho que na penúltima cadeira. E o pregador começou, né, a suar e secava com a toalha, e pregava e gritava. Aí eu percebi que ele estava com a unção de Deus, né? Falei, nossa, esse pregador, ele prega muito bem e eu percebo que está saindo unção de Deus. Então, eu vou tirar, a minha filha estava de meia calça, aí eu vou tirar essa meia calça dela e vou levar ela lá na frente e vou pegar a toalha dele e botar em cima do pé dela. E ela vai ficar curada, em nome de Jesus. Aí fiquei com aquilo no coração, só que algo me impedia de eu ficar, tipo, com vergonha, não sei, mas eu vou, não vou. Aí, de repente, ele chamou o povo para ir lá na frente. Aí eu fui. Aí, quando eu fui lá na frente, eu falei com o pastor, pastor, pega a toalhinha desse pregador. Aí o pastor, tá certo, eu vou pegar. E não pegou. Acho que ele esqueceu. Aí eu fiquei lá no cantinho, né, olhando. Aí quando todo mundo já foi pro seu lugar, eu criei coragem para pegar a toalha dele. Aí quando eu peguei a toalha dele, ele olhou para mim. Aí viu, ficou olhando, né, o que eu ia fazer. Aí eu peguei a toalha, coloquei em cima do pé dela, né, na parte de trás do tendão que não tinha, e orei. Aí quando eu comecei a orar por ela, ele viu e ele chegou e começou a orar. Então eu não percebi, mas eu acho que toda a igreja também começou a orar, porque eu estava tão ali focada, né? E não percebi, mas eu acho que a igreja toda começou a orar, porque ele foi em direção a mim, né? E todo mundo começou a orar. E fomos para casa, né? Cheia, né? De fé. E isso, eu não me atentei de olhar se o tendão tinha voltado, como que tinha. Estava marcado para ir no médico na segunda e fomos. Fomos lá na segunda, né? Com o coração, né? Ainda porque eu não sabia que a cura tinha sido naquela noite, né? Aí quando chegou lá, que o médico foi passar o caminhamento, aí ele falou assim, vamos ver de novo, né? Como que tá? Aí foi ver de novo, ele, ué, o tendão voltou. Aí eu, glória a Deus. Sério, doutor? Ele, sim, o tendão voltou, venham ver. Aí chamou a gente novamente. E a gente tocou e ele tava lá duro, duro, o tendão, para a honra e glória do Senhor. E hoje a minha filha, ela
As pessoas chamam ela de missionária. Ela está bem engajada na igreja, ela prega. Quando ela fala, as pessoas sentem a unção de Deus, né? E Deus tem um plano para cada um. Então, amados irmãos, temos que buscar. Como essa mulher aqui, fluxo de sangue, buscou, ela teve fé, eu também tive fé. Eu também busquei. E eu peço a Deus todos os dias que Ele aumente a minha fé. Porque tem momentos da nossa vida que passamos que às vezes a fé vai acabar. Às vezes tem dificuldade tão grande que a gente olha tudo ao nosso redor e a gente não vê solução. Mas o Senhor nos diz que a dificuldade que a gente está passando hoje, os nossos irmãos da Bíblia já passaram. Porque quando Moisés estava de frente ao mar e aquela multidão de exército do faraó vinha ao encontro deles, eles estavam cercados. E para eles não tinham solução. E o Senhor mandou ele tocar o mar. Então essa mulher, ela tocou a orla do Senhor. Então eu toquei as vestes do Senhor. Eu toquei o coração do Senhor. Você também toca o coração do Senhor. Você irá tocar. Você já tocou. Todos nós juntos em oração, irmãos, é muito importante irmos para a igreja. É muito importante a gente não deixar de ouvir a palavra de Deus. Primeiro que eu fiz, busquei. Primeiro eu ouvi a palavra de Deus. E depois aconteceu a oração. O momento de fé. Que estávamos ali acreditando. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Eu não tinha contado para ninguém. Mas, porém, elas estavam orando junto comigo. Elas não sabiam o que eu estava precisando. Mas aí, irmãos, o Senhor sabia. O Senhor Jesus, Ele sabia. Então, Ele sabe o que você está precisando. Antes de você pedir, vamos ter fé. Vamos continuar orando, irmãos. Porque o Senhor, de antigamente, do tempo de Abraão, de Adão e Eva, Ele é o mesmo hoje, Ele não muda. Ele curou essa mulher com fluxo de sangue. Ele curou minha filha. Ele cura você. Vamos ter fé, amados irmãos. Vamos pedir, vamos orar. O Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele fala para a gente ter bom ânimo. Tem bom ânimo. Se você está doente, sentindo dor, cante, louve a Deus, ore, porque a dor vai sair. A cura irá chegar. Irmão, se não for aqui, se a cura não for aqui neste mundo, mas vai ser na eternidade, irmãos. Então, não tem isso que um irmão está prestes a morrer, doente, que ele não vai ser salvo. Ele irá ser salvo, sim. Ele tem que perseverar em oração, ele tem que perseverar louvando a Deus, porque o Senhor tem eternidade para nós. O Senhor, Ele é de eternidade para a eternidade. A eternidade para o Senhor tem fim, mas o Senhor não tem fim. A nossa mente não é capaz de imaginar o tempo que vamos ter com Deus, porque a palavra eternidade é uma palavra e o Senhor, Ele não tem fim. Vamos viver sem dor, vamos viver sem choro, vamos participar da glória do nosso Senhor Jesus, porque Ele nos convida. Como Ele chamou essa mulher de filha, Ele me chama de filha, chama você. Todos nós somos filhos de Deus quando buscamos a Ele. Vamos buscar Ele com fé e vamos ser filhos do nosso Senhor Altíssimo. Obrigado, Deus maravilhoso, por esse momento. Tu és santo, Tu és misericordioso, Jesus. Abençoa todos nós, aumenta a nossa fé, Senhor. Ó Deus, Tu és tremendo. Abençoa nossos irmãos, Jesus, aonde que eles estiverem, Jesus. Toca em seu coração, Senhor. Aumenta a nossa fé, cura, liberta. O Senhor é bom e maravilhoso todo o tempo. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor.